Olá, aqui é o Juga do Aporia Geek e hoje vamos falar desse tal de Lord of the Mysteries. Começando a história, eu conheci Lord of the Mysteries, já faz um bom tempo que eu ouvi falar de Lord of the Mysteries. Eu já ouvi gente falar, seja no Twitter, em comentários do Instagram, sobre como a obra Lord of the Mysteries era incrível, era a maior obra de ficção já feita. Eu sinceramente sou muito cético, então eu não realmente acreditava em tudo isso, mas fiquei muito curioso porque falam tão bem dessa obra. Até que um tempo atrás, até antes de sair o anime, um bom tempinho antes, eu fui ler a novel e conheci o que é esse tal de Lord of the Mysteries, porque falam que é tão bom. Será que é mesmo bom assim? Bem, também vamos falar disso, mas a ideia desse vídeo vai ser principalmente falar um pouco da percepção do anime, comparação do novel e ajudar a explicar o que foi mostrado no anime e muitos não entenderam. Muitos não entenderam mesmo, viu? Mas perfeito. Só a minha colinha aqui. Perfeito. Um ponto importante. Lord of the Mysteries pode ser conhecido como Lord of the Mysteries, ou seja, Lorde de Deus Mistérios. Acaba que essa repetição of the fica um pouco estranha. Perdão se o inglês não está pronunciado corretamente. Mas a verdade é que ela foi traduzida inicialmente como Lord of the Mysteries de uma forma não oficial. A tradução oficial acabou ficando como Lord of Mysteries, que é o nome que nós temos para o título do anime. Ele é chamado de fato de LOM, Lord of Mysteries. Ele pula esse Lord of the Mysteries, perfeito? Teoricamente correto é Lord of Mysteries, mas também temos aí esse fazendo o disclaimer, porque como popularizou entre a comunidade do anime que Lord of the Mysteries é o termo mais popular, mais conhecido para designar essa obra, tanto do manhwa quanto do anime que tá lançando. Muita gente vai chamar de Lord of the Mysteries e não Lord of Mysteries, perfeito? Eu também vou estar chamando assim. Eu acho a abreviação LOTME muito melhor do que LOM. Então é isso. Disclaimer feito. Primeiro, eu acredito que eu preciso falar um pouco da novel de Lord of the Mysteries. As minhas impressões iniciais da novel de Lord of the Mysteries é que é uma novel muito boa. É uma novel muito completa, uma novel que pega aspectos desde uma boa escrita, uma narrativa que vai de primeira pessoa, terceira pessoa. Nós temos também algumas narrativas de segunda pessoa, de pessoas falando sobre outras pessoas. Então nós temos uma escrita muito boa, uma escrita muito completa, cheia de referências a obras populares da cultura pop, seja principalmente da China. Afinal, caso você não saiba, Lord of the Mysteries é uma obra chinesa, muito boa por sinal. Meu histórico com obras chinesas, eu acabei abandonando depois de um tempo de ler algumas novelas chinesas. Eu lia mais no passado, novelas mais daquele sentido de fantasia e cultivação, como Coiling Dragon, a do Feng Yuan, enfim, tem uma miríade e é muito confuso de explicar, talvez em um vídeo futuro. Uma coisa muito interessante sobre Lord of the Mysteries que eu posso usar para resumir é o que eles usam para fazer a introdução oficial de Lord of the Mysteries. E qual é a frase que é feita para introduzir essa ambientação e esse mundo de Lord of the Mysteries? Bem, obviamente vou usar a minha colinha aqui e achei a introdução aqui. Vamos ler em inglês? Não, vou tentar fazer a tradução. Nas ondas do vapor e maquinário, quem poderia conquistar o extraordinário? Nas névoas da história e escuridão, quem estava sussurrando? Eu acordei do reino dos mistérios e abri meus olhos para o mundo. Balas, canhões, naves de batalha e diferentes máquinas, poções, divinações, maldições, o enforcado, artefatos selados. A luz brilhou grandemente, apesar de que os segredos do mundo nunca estavam longe. Essa era a lenda do tolo. Então, a ideia principal é falar do tal do The Fool, o tolo. Bem, eu acho que essa introdução marca tanto o que toda a história vai trazer, em termos de ambientação, mas também vai falar muito do que eu penso. Eu gosto muito dessa ambientação e foi o que conseguiu me atrair pra história. A ideia do steampunk misturado com a ambientação mais dark e esses sistemas baseado muito em Cthulhu mesmo, é o que eu posso dizer. Pronto, o criador de Lord of the Mysteries é o Cuttlefish that Loves Diving, ou seja, o Cuttlefish é um tipo de polvo, né? Então, um polvo que ama mergulhar, basicamente. O que mostra muito também porque um polvo, né? Eu acredito que seja muito porque ele realmente gosta das obras do Lovecraft, e isso baseia muito
a ambientação também de Lord of the Mysteries. É uma nota importante. Quando eu comecei a ler, foi aproximadamente alguns meses atrás. Não faz tanto tempo assim, mas eu já acabei tudo. Fique tranquilo, essa análise não vai ter nenhum tipo de spoiler, vai ter apenas as explicações necessárias, eu suponho assim. Então foi isso, eu comecei a ler alguns meses atrás, gostei muito da obra, li ela por completo já, e comecei o segundo livro, mas fique tranquilo, não vai ter nenhum spoiler nessa análise e nem na explicação. Apenas coisas que talvez não ficaram tão explicadas e encaixadas assim, mas vai ter algum disclaimer. Perfeito. Por que eu comecei a ler, né? Foi como eu disse. Tanta gente dizendo que era uma obra incrível, uma obra sensacional, uma obra cheia de mistérios, referências boas. Fiquei muito curioso. A gente dizendo que é a maior obra de ficção já feita, então eu precisava ir atrás e ler essa obra, essa novel. Foi o que eu acabei fazendo, e o que eu achei é que realmente uma obra excepcional. É a melhor obra de ficção já feita? Provavelmente não, mas eu gosto muito. Certamente minha novela chinesa favorita, sem sombra de dúvidas. Corte que essa luz resolveu desligar aqui, mas beleza. Perfeito. A novela em si, a história, tem os seus problemas, principalmente ali, muitos problemas apontados mais pelo final. Alguns reclamam da obra no início, pelo fato dela ser muito longa para fazer algumas conclusões, mas eu vejo isso como um ponto perfeitamente positivo. Dizem que há uma certa lentidão, uma demora para desenvolver no início, mas isso é um ponto excepcional que nos torna muito mais próximos do protagonista. Quem viu o anime pode estar estranhando isso. Poxa, mas a obra não estava rushada pra caramba, eu não entendi nada. Bem, um dos pontos perfeitos de Lord of the Mysteries é o world building. Ele tem um world building excepcional, um world building, como a própria introdução fala, que tenta trazer o aspecto de batalhas, de maquinários, de vapor, da era steampunk. Isso misturado em uma obra que faz muitas referências ritualísticas, referências de Turro. Então bota também um set, um padrão ali muito escuro na ambientação inteira. Então é algo perfeito. Temos o segundo livro, o primeiro livro, Lord of the Mysteries, e o segundo livro, que eu não preciso nem falar o nome para não trazer spoilers agora. Então é uma obra muito grande, uma obra que tem um mundo muito grande para desenvolver. Então quando você vê o anime, você percebe que não é só aquilo ali, não. Diria até que o mundo de Lord of the Mysteries é tão grande assim quanto algumas obras de animes que a gente tem, como Hunter x Hunter, que tá começando a explorar maior ainda. Então tem muita coisa para explorar nesse mundo. Perfeito. Agora falando do novo anime, vamos explicar e analisar um pouco melhor aqueles episódios 1 e 2, né? Eu já sabia que ia ter um anime quando eu comecei a ler. Ainda tava um tanto longe do lançamento, mas eu fiquei muito animado e foi o que me motivou a ler, pra poder chegar ali no anime e já ter uma base de comparação da história original, pra entender o que foi bem feito, o que não foi bem feito. E o anime é muito bom também, adorei diversos aspectos, mas tem seus problemas. É disso que a gente vai falar aqui. Então, eu comecei a ver os trailers e materiais promocionais desse anime, que criaram um alto hype. São trailers incríveis, animação incrível desde o início, mostrando ali, criando o hype para essa obra quando lançasse. Mas naquilo eu já senti um certo problema. Depois de ler a história e ver certos aspectos do trailer e da animação, a gente vê alguns probleminhas, mas calma. Vamos falar do positivo primeiro. Temos animações excepcionais, a animação é muito bem respeitada, diferente de algumas obras aí coreanas que não foram tão bem adaptadas recentemente, não é? Mas a adaptação próxima do fiel, muito respeito pela obra da qualidade original. Então a adaptação traz muito do aspecto que a novel passa, e ela é muito bem respeita a obra em si, né? Ela quer trazer a qualidade que a novel possui. Ela é isso tudo, e o anime tenta fazer com que seja isso tudo também. E a exemplo, teve um manhwa lançado assim, que teve um manhwa antigo de Lord of the Mysteries, que ele foi descontinuado, porque a qualidade, tanto da arte, da história, não foi bem adaptada, então foi muito ruim. Nenhum fã gostou, eles não mereceram, sentiram que não tinha o respeito que a obra merecia. E agora tá inclusive lançando um manhwa novo, muito melhor, com uma boa qualidade, uma arte excelente. E é isso, cara, seriamente muito animado pela continuação dos episódios dessa obra. Porém, teve de fato alguns pontos negativos.
Principalmente de longe, o pior de todos foi que a história tá bem rushada assim mesmo. Diálogos internos, quando eu falo de diálogos internos, é muito do pensamento ali do protagonista, né, o Klein, cortados, ou o Joel Mingery, se você for pensar ali no interno, que transmigrou. E como que ela foi rushada, né? Muitas cenas foram unidas e coladas para acelerar o ritmo. E muitos diálogos internos que dão proximidade com o protagonista foram cortados. Apesar de muito bonita a animação também, outro problema que eu vejo é um exagero nos efeitos visuais. Eu entendo perfeitamente, na verdade, que isso é um aspecto da animação chinesa. Eles fazem muito isso. Tranquilo, eu não acho que isso seja o maior problema. Chega até a ser um problema minúsculo, talvez só eu me incomode com isso. Chego a achar que a quantidade de efeitos chega a afetar um pouco aí a vibe de horror e mistério. Talvez seja só eu que achei isso, mas tudo bem. Mas assim, se for falar existe um ponto pra apaziguar, assim, digamos, por que essa obra tá tão rushada, né, no início. Na verdade, pelo que eu vi, foi uma obrigação contratual, de fato. Então essa obra teve que rushar, de fato, um pouco a história devido a obrigações contratuais. Salvo engano, eles precisam chegar em um determinado ponto que eu vou chamar de Luta dos Palhaços. Não vou explicar muito, sem dar spoilers. Até o episódio 3. Pra ter uma ideia, esse momento acontece no capítulo 73. Então, realmente é rushado. Eu suponho que eles vão pular algumas coisas e deixar pra depois desse momento e inverter um pouco a ordem dos acontecimentos. Essa notícia foi passada pelo próprio diretor do anime, segundo a Oficina Geek Anime New, e em uma matéria da IMDb também, no qual eles até explicam aqui, né? O ritmo apressado de Lord of the Mysteries está nos roubando dos momentos mais próximos com o Klein, que é o protagonista. O momento em que a gente consegue se sentir mais dentro daquele mundo, mais entendendo os problemas que o Klein Moretti, que o protagonista, está passando naquele momento, devido a esse processo de transmigrar para outro mundo, completamente perdido do que está acontecendo em um mundo steampunk, que não tem a qualidade da vida moderna que ele tinha antes, que não tem ninguém que ele conhecia antes, completamente perdido naquilo ali. Muito por causa disso também, esse rushado, que é um grande ponto negativo, vi muitos comentários assim, de gente falando sobre como muita informação sendo jogada ali de uma vez, fez com que muita gente não entendesse nada. Apesar de que isso faz um pouco parte da obra. A obra, quando você vai lendo a novel, você fica tentando entender, poxa, caramba, que legal isso daqui. Mas como é que funciona? Para cada ponto que é explicado, surge mais umas 20 dúvidas. É perfeitamente normal. Mas no ponto em que o anime chegou, muitas outras coisas já haviam sido explicadas e explicadas de uma forma muito melhor. Mas eu entendi. Foi dito que até o episódio 3 vai ter esse ritmo muito rushado para chegar nesse determinado ponto. Depois disso, a partir de todos os outros episódios, vai dar uma grande melhorada aí no ritmo. Eu tenho certeza que a obra vai finalizar a primeira temporada ali por volta do capítulo 200 da obra. Que é onde termina, assim, digamos, a primeira parte da história. O primeiro volume. Onde a história é composta por 8 volumes divididos, né? Daqui eu vou tentar explicar mesmo pra vocês muito dessas pontas soltas que ficaram do anime, do que já foi falado e o que deixou de ser mostrado segundo a novel. Então é isso. Rodar a vinheta e começar a explicar. Já acabou? Indo por partes, né, de cada acontecimento, na primeira cena, o Joel Mingery transmigra, ou seja, ele passa de um mundo ali para outro. Logo de cara, no anime, somos apresentados ali ao sistema dos Beyonders, né, então, falando dos 22 caminhos, explicando todo aquele sistema, na verdade, não explicando muito bem, o que é um dos problemas. E, assim, um dos grandes pontos fortes de Lord of the Mysteries, eu sinto que é você ir entendendo o sistema conforme o personagem vai entendendo durante a obra, acompanhando ali na história. Aí o anime pega e explica tudo isso de cara, sem explicar muito bem, e fica sinceramente ruim. O que é outro ponto que eu não achei muito legal, mas é um dos primeiros acontecimentos. Vou explicar o sistema de Beyonders daqui a pouco, conforme o ponto do anime deveria ter explicado melhor. E tenta explicar mais ou menos, né?
A primeira cena que nós temos depois disso é basicamente o Joel Mingru transmigrando, né, de um mundo pro outro, depois de ter sido apresentado a questão do sistema Beyonder. E tudo isso, entender os mistérios faz parte da graça. Por isso que eu não acho que foi tão legal assim. Logo em seguida, vemos ali toda ele explicado, pelo menos só dizendo ali o nome lá embaixo, né? Onde é que eles estão, qual é o ano, que é a cidade de Tingen, é a quinta época do ano 1349, e começa ali pequenos sussurros, monólogos internos do próprio protagonista já de cara. Essa cena inicial na novel acontece toda em 2 capítulos, e isso referente só aos monólogos, antes ali até daquela cena em que a irmã aparece, a Melissa, que acontece no capítulo 3, quando o Klein começa a tentar esconder as feridas e tal, e toda aquelas coisas que estão ali sujas. No fim de toda aquela conversa, esses monólogos, ele conclui que ele de fato transmigrou para outro mundo. E vemos ali uma ambientação um pouco melhor da ambientação desse mundo, no qual a gente sabe que é um mundo que está ali na metade do início de uma revolução industrial, é um mundo cheio de inovações, de maquinários, de uma ambientação escura e steampunk mais ou menos sombria. E com uma vibe ritualística e, digamos assim, meio Cthulhu de fato, que o autor gosta bastante. Eu também gosto. É por isso que, se você não realmente entendeu nada, isso não é completamente ruim, é perfeitamente normal e esperado. Mas alguns aspectos já deveriam ter sido entendidos. Vemos então, nesse momento, também algumas memórias do Joel Mingru e do Klein, que claramente tem as memórias misturadas. No momento que ele transmigrou, ele também tem as memórias de Klein Moretz, daquele mundo, mas ainda está um pouco confuso, como se fossem fragmentos, né? Às vezes nem isso deu para entender claramente. Vemos um pouco também logo ali do início da relação entre os irmãos, naquele diálogo entre a Melissa e o Klein, mas isso é um ponto que também foi muito afetado pelo rush da obra, pelo ritmo acelerado. O anime pula diversos diálogos incríveis do Klein, refletindo, por exemplo, sobre o dinheiro local, sobre o sistema monetário, sobre o que ele acha. E tem alguns diálogos internos muito engraçados em relação a isso e muito interessantes que faz a gente entender melhor e se relacionar melhor com o personagem da obra. Com isso, em todo esse esquema, o Klein também acaba parando para pensar nesses monólogos internos, o que causou o fato dele transmigrar, né? Bem, ele chegou à conclusão que foi devido ao fato do ritual de aumento de sorte que ele fez, devido a alguns livros e coisas de rituais chineses antigos que ele encontrou, leu, e acabou fazendo porque a vida dele lá na Terra estava muito ruim e ele fez esse ritual de aumento de sorte. Assim, ele conclui que ele precisa tentar fazer isso de novo para poder retornar. E o grande objetivo dele passa a ser retornar para a Terra, retornar para o mundo e a casa dele, de fato. Aproveitando que a Melissa deixou ele responsável por fazer certas compras ali para casa, o pão e etc., ele aproveita para comprar ali os materiais para poder realizar esse ritual de aumento de sorte novamente. Temos então a primeira cena fora da casa, num período ali da manhã, na cidade de Tingen. Mas ali nos subúrbios da cidade, mais ou menos, a gente vê um pouco melhor da ambientação, vê os vendedores, vê que aquilo ali realmente não é uma cidade grandemente desenvolvida, não é uma capital, mas também é uma cidade que tá em desenvolvimento, que tem muita atividade comercial, muita gente, e que a qualidade de vida de nem todo mundo ali é muito boa, o que é muito do aspecto punk que a obra traz bastante, inclusive. Talvez não agora muito nesse início, mas vai trazer muito. E nesse caminho, há muitos pontos interessantes, né? O Klein, além de claramente ter algumas pessoas perseguindo ele ali, ele também acaba se desviando do caminho e encontrando uma barraca em um pequeno circo ali que tá rodando na cidade de tarô. Ele entra por acaso para se esconder e é oferecida a ele uma sessão de tarô gratuito, na qual ele pergunta para ver o seu passado, futuro e presente. O presente diz que a carta que apresenta ele ali é o tolo, The Fool. Sem pensar muito sobre isso, exceto uma reflexão muito importante que vemos durante esse momento, é sobre o Imperador Roselle, no qual ele pensa, poxa, existe uma ruma de coisa aqui que existe na Terra. É tarô, são armas, é o conceito de emprestar dinheiro, diversas coisas. Tendo visto que lembrado dos fragmentos de memória, que muitas dessas coisas foram criadas pelo Imperador Roselle, que era um antigo imperador de outro país chamado Intis, ele conclui que possivelmente Roselle era um transmigrador tal como ele, o que é um ponto muito interessante da história, mas que não precisa ser pensado muito agora. Após isso, após ele ter sido selecionado a carta do The Fool pelo destino para ele, que é a primeira carta do tarô dos arcanos maiores,
Então temos muitas reflexões aí sobre as invenções, sobre o Imperador Rosell, o antigo Imperador lá de Intis, fugindo lá de quem estava perseguindo ele volta para casa e rapidamente prepara o material dos rituais de aumento de sorte, enquanto a gente tem algumas cenas paralelas acontecendo de pessoas que estão interessados nele devido a um teórico duplo suicídio, e no qual ele também podia estar envolvido. Afinal, no início da obra, a gente viu o protagonista com um buraco na cabeça e uma arma ali na mesa dele, a lua rubra no céu. E essa cena do ritual é muito impressionante. Talvez muitos não tenham entendido, mas realmente não tem muito o que entender. As regras eram botar os 4 alimentos em cada canto da sala e recitar os 4 nomes do Celestial Worthy, do honrado Celestial ali, em uma rotação quadrada anti-horário. Bem, resultado disso, depois de algum tempo, sussurros e loucuras começam a aparecer e a acometer esse personagem, e uma grande névoa cinzenta se espalha por todo canto, com algumas estrelas, teoricamente, brilhos ali. Ele acaba sem querer se esbarrando em 2, que eventualmente mostram 2 cenas em locais diferentes, com 2 pessoas que são puxadas para esse espaço da névoa cinzenta. Então logo ele toca por acidente. Temos aí o primeiro ponto de contato do que vai ser algo impressionante na obra, que vai realmente nortear muita coisa, mas sem spoilers. Esse ponto na história também não é muito bem explicado, porque não mostra muito do monólogo interno que o Klein teve nessa hora. Foi muito insuficiente e incompleto, digamos assim. Mas ainda assim, serviu bastante para tentar explicar mais ou menos como que ele chegou no ponto de que ele, não, vou fingir que eu sou alguém muito impressionante aqui, uma divindade, para tentar aproveitar mais da situação e entender melhor esse mundo. Afinal, eu preciso entender esse mundo de mistérios para poder retornar para o meu mundo. É o resumo, assim, da conclusão que ele faz. Então são citados ali a questão sobre biondas oficiais, as igrejas, os 7 deuses principais que dominam os recursos e tem organizações por trás. A moça loira também pergunta lá sobre os Beyonders, no qual a gente é de fato introduzido agora para o termo Beyonders pela primeira vez na história, e é feita uma pequena trocação de informação sobre isso, no qual o Klein tá ali ouvindo sem saber absolutamente ideia do que tá acontecendo. Entretanto, ele é muito bom em fazer conclusões, e ele percebe, não, eles parecem estar falando sobre algum tipo de sistema de poderes com características diferentes para cada tipo. É uma conclusão inicial muito interessante. Ele vai tentando se aproveitar da situação sem falar muito, porque ele não sabe, e ainda assim demonstrando ali uma figura imponente. É muito legal essa parte de como ele basicamente engana tudo isso no início. Faz essa enganação toda, criando a imagem ali do tolo, the fool. E todo esse momento é feito de uma forma muito importante. É um ponto que marca o início do aprofundamento, assim, da obra no mundo dos mistérios de fato. Do mundo dos Beyonders, de como a obra provavelmente vai se desenvolver. Você começa a ter uma ideia a partir dali. Entretanto, ainda tem acontecimentos essencialmente importantes que vão acontecer logo em seguida, onde logo após ele encerrar aquele debate, marcando que eles iriam se encontrar ali toda segunda-feira naquele mundo misterioso da névoa cinzenta às 15 horas, a polícia está batendo já na porta dele e ele rapidamente esconde algumas coisas, vai lá e atende, faz algumas perguntas pra ele, explicando a situação lá do suicídio duplo dos amigos dele, perguntando se ele estava envolvido. Ele mostra choque, diz que não. Ali o Klein conclui, não, eu não vou conseguir esconder nada deles, eles são profissionais, se eles procurarem aqui eu tô lascado. É melhor ser sincero. Aí é o que ele faz basicamente. Obviamente, sem falar sobre transmigração, sobre o ritual do todo e todas essas coisas. Falando apenas do que ele anotou no caderno, que logo é encontrada no anime. Até então, tudo muito parecido com o da novel. Muito parecido. Eles concluem que, como eles não têm provas suficientes, ainda não entendemos muito bem nesse momento da obra porque desafou tão fácil. Mas logo em seguida, isso fica claro. Já inclusive um dos aspectos de diferença aí entre a novel e o anime. Porque na novel, esses acontecimentos tem uma pausa, ele se encontra já com a Melissa logo depois da polícia, faz o jantar, e depois que os sonhos dele, quando ele vai dormir, são invadidos pelo Dan Smith. O que a gente não sabe disso no início daquela primeira cena do anime, quando ele começa a ser abordado e começa a fugir ali, tentar encontrar, e quando ele vai ver a pessoa que estava dirigindo a carruagem, era o Dan Smith, que era o policial que abordou ele inicialmente, que aborda de uma forma perfeitamente natural, sem se preocupar muito com o fato dele ter tentado fugir ali. Ele percebe, devido aos questionamentos feitos no sonho,
que o Klein provavelmente não é culpado, mas ele ainda não tem certeza de tudo. E por isso ele é levado para ser também interrogado ali pela média espiritual Dali, que é uma personagem muito interessante. Aquela moça que aparece logo em seguida, parecendo um fantasma praticamente. A gente ainda não entende muito de nada que tá acontecendo, mas logo em seguida daquilo, é um grande ponto de diferença, né, entre a novel. No anime, tudo acontece de uma vez. A invasão do sonho, logo depois da polícia, a Spirit Medium, a média espiritual Dali, lendo a mente dele, teoricamente. Mas o que nenhum deles sabia é que tanto no sonho quanto na invasão da Dali, ele estava perfeitamente consciente. Ele também sabia pelas memórias dele, apesar de não estarem completas, que ele provavelmente não era culpado, algo assim. Mas ele tinha que esconder, por exemplo, do ritual que ele fez na Névoa Cinzenta, tinha que escrever do fato dele ter vindo de outro mundo. Tudo ele também não entendia necessariamente porque ele estava consciente, mas ele sabia que não era o normal, devido ao fato de eles já terem feito conclusões acreditando no que ele falava. Tudo isso fica muito mais claro na novel, até porque a ordem é um pouco invertida, né? Toda a interrogação da média espiritual Dali é feita em uma mansão lá da casa dos dois amigos que se suicidaram. E só ele, por algum motivo, saiu vivo. A verdade é que a gente sabe pelo lado do protagonista que o personagem anterior, de fato, acabou se suicidando e veio aí transmigrado do Zhou Mingrui, de outra alma que acabou restaurando aquele corpo ali. Logo após o responsável principal da polícia, que a gente logo descobre que se chama Dan Smith, que eu já tinha falado aqui, na novel tem algumas diferenças, né? Ali de cara, o anime termina no segundo episódio, no primeiro episódio, com ele chamando o Klein para se tornar um Beyonder, por parte ali dos Nighthawks. E o que é tudo isso? O que são os Nighthawks? O que é um Beyonder? Na novel, eles param em uma carruagem enquanto o Klein tá voltando para casa e o Dan Smith vai explicando tudo para ele. Enfim, algumas pessoas se envolvem nesse tipo de situação sem querer. O caso deles, eles compraram, tiveram acesso a algum caderno misterioso da família Antígonas, que acabou causando essa maldição dos dois amigos dele e nele mesmo, que possivelmente foi o motivo dele ter transmigrado, teoricamente, ali. É o que a gente vai tentar entender a partir desse momento da história. Nesse momento na novel, o Dan Smith vai calmamente explicando muitas coisas. Então ele explica o que são Beyonders, ele explica que a maioria deles são controlados pelas igrejas, explicam... Basicamente tá ali pra dizer pro Klein que eles não têm como ficar protegendo ele, mas se ele entrar como parte do Nighthawks, o que são os Nighthawks, ele explica que são meio que a organização policial que cuida de assuntos do mundo misterioso e dos Beyonders pela parte da igreja da Evernight, que é a Noite Eterna. Então, pausa para fazer um disclaimer muito importante, né? Ele também explica quais são o sistema de divindades. Tem, pelo menos os principais ali que atuam naquela área, temos a igreja do Lorde das Tempestades, a igreja da Noite Eterna e a igreja do Maquinário e Vapor, Steam Machinery. E cada um desses com seus deuses representantes. E os Nighthawks representam a deusa da Evernight, meio que a organização policial por trás dessa igreja, no qual a gente começa a entender que esse mundo é dominado pelas 7 igrejas principais, praticamente, apesar de também ter um reinado, uma monarquia, principalmente nesse país que eles estão. Então, nesse ponto da novel, é onde ele explica que cada igreja tem os seus caminhos de poder principais, ou seja, como se fossem classes de um RPG, entre aspas. Então, e organizações que lidam com assuntos do mistério em cada área. Então, na área que ele tá, e também porque ele acredita na deusa da Evernight, ele e os irmãos dele, os problemas dele foram enviados para o pessoal dos Nighthawks lidarem, que é a organização que está associada à Igreja da Noite Eterna. Também explica que em outras áreas, o pessoal dos Punidores, do Lorde das Tempestades que lida. Aí o outro pessoal é o maquinário, é a mente coletiva do maquinário. Então cada organização, cada igreja tem aí o nome da organização que cuida dos assuntos misteriosos, principalmente. E as igrejas se relacionam e têm relações de cooperação entre si. E nada disso fica tão bem explicado ali no anime, porque exatamente está sendo rushado para um determinado ponto ali do episódio 3. E esse conclui basicamente o fim do episódio 1, que logo em seguida já foi lançado o episódio 2, com o nome de Beyonder. O nome do primeiro foi The Fool, o Tolo, e o segundo Beyonder. A tradução oficial de Beyonder é que não foi traduzida oficial. Ficou como Beyonder, que é essas pessoas que têm esses poderes especiais. E o Klein também entendeu por meio daquele encontro que esses poderes são obtidos por meio de poções.
Mas a partir daí a gente não sabe mais de nada, basicamente. No início do segundo episódio, o Klein já aceitou a vaga de emprego. E no início do segundo episódio, o Klein já aceitou aquela vaga de emprego. Entretanto, uma grande diferença crucial é que no anime ele já foi oferecido direto para entrar e se tornar um Beyonder, sendo portanto um Nighthawk, que é esses policiais do mundo misterioso, digamos assim. E enquanto na novel, não, ele precisaria fazer algumas contribuições para poder se tornar um Nighthawk, mas ele acreditava que seria tranquilo chegar nesse nível, porque eles precisavam de pessoais trabalhando realmente nesse mundo perigoso. Então é uma das diferenças da novel. A novel ele começa como um funcionário normal que vai aprendendo sobre o mundo misterioso sem começar inicialmente a obter aqueles poderes. É claro, tudo aconteceu muito rápido na novel também nesse sentido. Na novel, o Klein primeiro fica alguns dias trabalhando, entendendo algumas questões dos Beyonders ali naquele sistema, ajudando conhece vários personagens como a Rosanne, o Leonard, a Royal Regine, o velho Neil, o Old Neil, o próprio Capitão Dan Smith, temos o Fry, diversos personagens que ainda não são perfeitamente apresentados naquele momento, mas vão ser muito explorados eventualmente. E um dos seus trabalhos iniciais acaba sendo procurar o caderno da família Antígonas e ajudar o velho Old Neil, o velho Neil, a poder categorizar, agitar alguns documentos, ler e aprender. Essa é a principal função inicial deles, capacitar ali. E demora um tempo, tem um tempinho nisso daí, mesmo que menos de uma semana ainda, no qual ele acaba se encontrando também com páginas do diário do Imperador Rosal, o antigo, aquele que foi citado antes, que possivelmente era um transmigrador. Nesse diário ele percebe, pela explicação do Odinil, que ninguém entende a linguagem do diário, ninguém sabe o que é que tá escrito ali, ninguém conseguiu decifrar. E de cara, ele percebe que o que tá escrito ali tá escrito em mandarim. E ele percebe rapidamente que o Rosal de fato era um transmigrador, e ele fica lendo ali algumas coisas e ele descobre alguns mistérios muito interessantes. Ele vê um tal de método de agir e de gestão, ele não entende bem o que aquelas palavras significam. No anime isso ficou mais explicado, essa parte em si, mas ainda assim sem entender muito. A gente só vai entender talvez no futuro. E ele vê também palavras do Imperador Rosal dizendo que caminho ele seguiu, né? Então ele vê ali coisas que ele conclui que são nomes de poções. Então Klein vê 3 caminhos no diário que o Imperador Rosal gostaria de ter seguido. Então a gente já vai entendendo algumas coisas do sistema Beyonder. Então quando você escolhe um caminho, você não pode trocar, tem que continuar seguindo as sequências de poções que vão nele. E aqui um ponto muito importante, nessa história ele já havia sido entendido melhor e sido explicado como funciona o caminho e as poções de Beyonder. Conforme o anime tentou explicar no início, existem 22 caminhos de Beyonders, no qual todos começam em uma poção de sequência 9, que é composta por diferentes tipos de material contendo espiritualidade de monstros e diversas coisas assim, e essas poções ajudam os humanos a obter poderes especiais. E uma vez que você escolhe um caminho, você não pode trocar ele e tem que continuar tomando as poções dos caminhos que tornam que avançam seu poder para o próximo nível, digamos assim, desse caminho. E nesse diário ele vê o Rosal falar sobre como ele queria ter escolhido um dos 3 caminhos, que é o Marauder, o Seer e o Magician, eu acho. Que é o Vidente, tipo um ladrão e um mágico, acredito. Nisso, o Capitão Dan Smith já tinha dito ali algumas opções que ele tinha para escolher e se tornar um Beyonder, de fato. Ele escolhe, portanto, uma das que ele viu no diário, no lugar de uma das opções que, teoricamente, já tinham a sequência completa por meio da Igreja da Evernight. Ele escolhe uma sequência que eles não tinham a fórmula das poções seguintes. Esse é um aspecto muito interessante. Para esse sistema de poder, eles precisam não só ter os materiais da poção, mas também ter a poção, e existem diversas consequências para isso, que são logo explicadas pelo Dan Smith antes dele, inclusive, tomar as poções. Um Beyonder está submetido a diversos perigos. Por exemplo, se você bebe uma poção de um caminho e depois bebe a poção de outro caminho, o que vai acontecer provavelmente é que você vai perder o controle, como é dito na história. Então existe essa definição de perder o controle, no qual os Beyonders podem se tornar monstros completamente desmorfos ou só morrer ali no ponto. Então, além do caminho não poder ser trocado, também existe uma chance de você perder o controle só por ir avançando naturalmente. A quantidade de loucura vai se acumulando nas pessoas ali e elas surtam literalmente. Assim,
o Klein escolhe um dos caminhos que ele viu no diário do Roselle dizer que ele gostaria de ter escolhido, que é o Seer, o vidente. E esse é um dos pontos. Na novel, ele tem um pequeno conflito no qual ele foi seguido até em casa e preparou uma armadilha junto com o pessoal para capturar um homem que tentou roubar o diário dele mesmo, não o diário da família Antígonas, procurando ali coisas no quarto do Klein. Nisso ele consegue contribuição suficiente para já se tornar um Beyonder, e ele escolhe o caminho do Seer. Em todo esse ponto, o anime pulou algumas cenas cruciais, muito boas, de relacionamentos entre os irmãos, né? Então, o Benson aí não tinha aparecido ainda, os contatos com a Melissa nesse ponto tinha sido muito pouco, foi tudo ali acontecendo muito de uma vez, de um dia pro outro. Na novela passaram alguns dias, mais tempo para processar tudo que estava acontecendo. Ele tem cenas muito legais que eles simplesmente pularam do protagonista, no qual ele reflete sobre dinheiro, sobre o que ele considera do dinheiro, sobre como ele quer sair logo daquela situação que os irmãos estão, porque eles estão de uma família que não está em uma boa situação financeira desde que o pai morreu, estão vivendo em uma casa muito ruim, alugada. A novela reflete muito sobre como o irmão dele, o Benson, esforçou-se muito trabalhando como um funcionário público lá nas docas, como um tipo de escrivão, para garantir que tanto a Melissa quanto o Klein tivessem sempre muita escolaridade. Tanto que a gente vê logo desde o início, um ponto que foi muito esquecido na história, é que o Klein é um recém-graduando da Universidade de História. Então ele se interessa, o Klein mesmo, antes de reencarnar completamente como Joe Grey ali, era um graduando de História que se importa muito com a história das épocas passadas, da Quarta Época. Todos esses diálogos são praticamente pulados, mas são diálogos muito impressionantes que falam sobre as épocas anteriores, sobre o que o personagem acha disso, sobre o que ele possivelmente precisa entender. E isso começa a ser refletido ali. O fato dele ser um historiador, de fato um historiador, formado em história, é quase completamente esquecido no início do anime, enquanto na novel é bem importante. Tanto que antes de aceitar um emprego para os Nighthawks, ele estava para fazer uma entrevista que era falada constantemente na novel, no início, para se tornar um professor de uma outra universidade ali. Então era um ponto muito esperado. Os irmãos dele tinham muita expectativa em cima disso também. E ele queria ajudar os irmãos se tornando professor dessa história, para eles saírem daquela situação. Então esses pontos cruciais da conexão familiar e com o personagem são pontos que infelizmente foram pulados até agora. Eu espero que eles possam ser retomados de uma forma melhor dali depois do 4º episódio, talvez em uma ordem diferente, mas que consiga mostrar essa familiaridade do protagonista com os irmãos, com a família, com todo esse ponto de contato. Eu acho que é a parte que eu mais gostava ali no primeiro volume mesmo. E, apesar de muito disso ter sido cortado, voltamos aí ao fato dele ter aceitado esse emprego na companhia de segurança, né, que na verdade é uma associação dos Nighthawks da Igreja da Noite Eterna, e logo aceitado se tornar um Beyonder e entrar nesse mundo dos mistérios de fato. Ele, assim, tomar a porção do caminho do Seer. Toda a conversa e a relação dele com o Old Neil ali, que ele vai aprendendo, é muito interessante. Ele começa a precisar aprender a fazer um curso de tiro também, vai aprender a se defender como um funcionário, que a partir do momento que ele toma uma poção, ele vai participar em missões ativamente ali, desempenhadas pelos Nighthawks. Eu suponho que até esse ponto eu não traduzi Nighthawks, mas seria teoricamente os Falcões da Noite, né? Eu não reparei ou não vi no anime se essa tradução foi feita como Falcões da Noite, então por hora eu vou ainda estar chamando de Nighthawk. Aí do momento que ele toma a poção de vidente do Seer, do caminho do Seer, do caminho do vidente, ele começa a usar a visão espiritual, ele vê as coisas de cara. Tem até umas cenas explicando como tudo isso funciona, são cortadas. Então, muito do monólogo interno, isso funciona desse jeito, isso traz tal consequência, eu sinto um pouco de dor de cabeça, essas coisas não foram muito mostradas. Mas logo, todo o momento da tomada da poção do vidente é um pouco exagerado, mas também é muito legal para representar como toda aquela questão espiritual interna funciona do momento em que ele toma a poção. A cena do foguete ficou muito confusa para muitas pessoas, eu tenho certeza, mas a ideia que ele queria representar, o velho Neil, hoje Neil pede para ele imaginar algo que não é daquele mundo, para ajudar ele a fazer esse estado de cogitação, que é um estado de você se controlar após tomar uma poção ou tá perto de perder o controle, mais ou menos, que é algo comum depois que você toma uma poção e vai avançando. Ele então tenta usar esse estado de cogitação, mas ele tem muitas dificuldades nisso, talvez porque
apesar de não ser algo que existe naquele mundo, ele é algo que ele sabe que na percepção dele existe, então não funcionou muito bem. Logo em que ele começa a pensar em bolas esféricas, como é descrito na novel, formatos que não existem naquele mundo normalmente, ou seja, objetos completamente imaginários, aí sim ele consegue se controlar e voltar ao normal na situação. É basicamente a explicação dessa cena, que é o sistema de cogitação para ajudar ali a acalmar os poderes de um Beyonder. E toda essa cena foi excepcionalmente bem representada. A loucura de tomar uma porção foi bem representada. Um pouco exagerada, mas ainda assim, muito boa. E logo temos também a conversa sobre o Dan Smith, né? Onde ele fala pra não investigar os mistérios que você não entende, não ir atrás do que você não vê, não precisa. Se você acabar vendo algo que não deve, você pode morrer ou perder controle naquele momento. E uma frase muito boa que o Dan Smith fala naquele momento, que representa muito esse mundo dos Beyonders, né? Que em inglês é: "We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against dangers and madness." Nós somos guardiões, mas também um grupo de miseráveis que estão constantemente lutando contra perigos e loucura. É uma frase que vai... Bem, eu não vou dar spoilers, mas vai nortear muito da noção dessa obra inteira. E é isso, ele começa a vida ali, temos algumas diferenças da novel, no qual logo em seguida de conseguir um emprego, temos mais relações ali dos irmãos, eles vão atrás de uma casa pra se mudar, depois de determinado momento o Klein recebe pagamento antecipado de alguns meses ali, e é algo muito bom, porque eles vão trocar de casa para uma condição melhor, ajudar os irmãos já desde o início. Eu gosto muito de toda essa cena, de como tudo isso é desenvolvido, de como eles ajudam o Clay ali de um cavalheiro, né, alguém educado, como ele deve se portar, de comprar algumas peças de roupa que ele precisa. Tudo isso é um pouco rushado, ele acaba indo sozinho pra fazer a primeira compra, porque eles juntam essa cena no anime com o momento em que o Klein vai com o Leonard pra uma missão. E de fato é o que acontece depois que ele se torna um Beyonder, logo em seguida, de resgatar um garoto que foi roubado lá. Roubado não, é sequestrado. E é isso, tem uma representação muito boa dos poderes Beyonders naquele momento, no qual o Klein usa o Spirit Dowsing, que se eu fosse traduzir bastão espiritual, talvez, para encontrar algo com base em alguma peça que ele tenha. E ele vai lá com o Leonard, tem cenas muito legais de luta, de combate, que foram um pouco diferentes, mas eu suponho que pro bem do anime e da popularidade dele, implementar cenas de ações seja melhor pra esse início. Mas a verdade é que naquele cena específica não teve uma cena de ação completa na novel, visto que de fato teve um vilão que na novel o Klein chegou e teve que atirar, mas em nenhum momento chegou a ter de fato um monstro naquela cena. Tudo que aconteceu foi que o Leonard botou todo mundo pra dormir e tava investigando algumas coisas dentro da sala, com todo mundo dormindo mesmo, usando o poder dele, enquanto o Klein acabou tendo que lidar com um oponente que chegou ali do nada e usou a arma pela primeira vez pra derrotá-lo. Se eu não me engano, ele não acerta de primeira, mas não se torna uma luta muito difícil. Rapidamente, no anime, volta pro plot do caderno da família Antígonos, de como ele quer encontrar isso, de como os Nighthawks estão investigando isso, porque é um assunto muito importante. E eu acho que muito da conclusão do anime é isso. As cenas foram muito bonitas, os corredores, a ambientação, o design arquitetônico ficou muito bonito, bem representado. Melhor do que eu esperava, ficou excepcional, sem comparações assim. Design dos personagens muito bons, as lutas muito interessantes, bem caóticas de fato. Os portão Shines, né, que é chamado de Shines Gate ali, os corredores dentro da companhia de segurança, que é a associação dos Nighthawks, na verdade, a representação dos símbolos da deusa da noite eterna, tudo ali, perfeito, impecável. E se você está gostando desse vídeo e gostaria de uma nova parte, comenta aqui, que eu vou trazer mais se você acharem legal, para falar do sistema de divindades desse mundo, sem muitos spoilers, mas para dar uma aprofundação melhor, né? Aprofundarmos, é isso. E eu acho que concluindo toda essa questão, de fato, o anime tá excepcional, é muito bom, eu gostei bastante, apesar de ter muitas diferenças entre a novel, eu entendo que elas são diferenças causadas por ritmo, por necessidade de rushar, que já vimos que é uma necessidade contratual, que vai ali até o episódio 3. Depois disso eu tenho muita expectativa para que esse ritmo fique melhor, que as pontas soltas sejam melhor amarradas, o que não foi bem explicado, a relação entre os irmãos melhore, tudo isso daí, o contato seja melhor mostrado para a audiência que está assistindo. De acordo com as palavras do próprio diretor, isso vai acontecer melhor depois do episódio 3,
pulando aí a obrigação contratual de chegar em um determinado ponto da história. E é isso, o mundo de Lord of the Mysteries é sensacional. Eu acredito que muitos vão amar essa ambientação impressionante. É talvez um dos meus mundos de ficção e fantasia preferidos de todos os tempos. Apesar de ter sido muito rushado, a representação tá muito boa desse anime. E esse mundo realmente é feito com muito carinho e atenção aos detalhes pelo autor. E espero que seja bem representado aí a partir do episódio 4. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, por favor, quite mentira. Pode deixar o dislike e comentar aí. Mas se você gostou, ficou com alguma dúvida e quer que traga mais coisas aqui sobre Lord of the Mysteries, só deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos e tentar responder e trazer aí melhor a explicação completa em demais vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau.